Sim, aos 25 anos de idade eu sofri um infarto. Esse na foto sou eu há quase 2 meses atrás, após ter passado 3 dias internado na UTI. Segundo os médicos, o meu infarto foi ocasionado pelo uso de anabolizantes, tendo em vista que eu sou um atleta de fisiculturismo. E com isso, lógico que você vai dizer, mas é lógico que eles irão dizer isso, eles sempre culpam os anabolizantes. Senhores, porém, quem fala isso é quem nunca sofreu um infarto real por consequência do uso de anabolizantes. Então me ouve um pouco aqui, porque o que é realmente interessante é que não foi um infarto tradicional, aquele que é gerado por entupimento de alguma artéria, por placa de gordura. Não foi isso. Nesse vídeo eu vou te explicar como uma condição cardíaca minha me fez descobrir o quanto os anabolizantes estavam enfraquecendo meu coração, me colocando em um quadro de insuficiência cardíaca. E como isso, de fato, pode acontecer com qualquer pessoa que faz a utilização de anabolizantes e realmente tem a predisposição a ter problemas com isso, principalmente cardíacos. Tendo em vista que eu nunca tive qualquer tipo de problema cardíaco e sempre fui muito ativo fisicamente. Isso de fato pode acontecer com qualquer pessoa. Trarei alguns estudos e o meu relato dessa experiência nada agradável e até o certo preconceito que eu sofri. Por quê? Porque é muito importante conscientizar. Eu entendo que os atletas não dão o devido valor a se preocupar realmente com o coração. Muitos acham que é apenas estimulantes ou diuréticos que podem dar algum problema e que o uso de hormônio só dá problema no coração a longo prazo, mas não é isso. Pode dar problema a curto prazo sim. Esse vídeo é um relato sincero. Eu sendo atleta de fisiculturismo é algo que me salvou, que me elevou, que me motivou, que me transformou e também foi algo que poderia ter me matado. Porém que eu não me arrependo. Eu assumi os riscos e eu aceitei jogar o jogo e não me arrependo de nada. Porém eu acho válido transmitir a minha história. Então vamos lá. Prazer, eu sou Bruno Ottoni, atleta Men's Physique e tricampeão. Já competi mais de 5 vezes. Também fui tenente do Exército Brasileiro por 6 anos e hoje em dia vivo do marketing digital e dos meus negócios. O meu início no fisiculturismo foi movido por paixão. Sempre fui muito ativo fisicamente. Desde os 12 anos de idade eu já praticava Muay Thai e musculação. Aos 18 anos entrei para o Exército e me formei aspirante e posteriormente fui promovido a tenente. E em meus últimos anos no Exército eu conciliei a minha vida militar com o meu início no fisiculturismo. E que foi uma época muito difícil, mas eu consegui conquistar esses objetivos. Tem vídeo meu aqui no canal falando sobre isso. Até eu iniciar no fisiculturismo, até então eu nunca havia utilizado qualquer tipo de hormônio, eu sempre fui natural. Na realidade eu tinha medo, né? É óbvio, porque a gente tem medo daquilo que a gente não conhece. Porém, em 2020 a musculação voltou intensamente para minha vida. Ouso dizer que até me salvou psicologicamente, me fazendo me disciplinar mais, me motivar mais e entender realmente meus propósitos. E eu comecei consumindo alguns conteúdos do grande Caio Botura aqui no YouTube, me inspirando cada vez mais e aumentando aquele meu desejo de ser atleta, superar aquele desafio. Eu queria passar por aquele desafio, não importa se eu perdesse ou ganhasse, eu queria ver o meu shape em sua melhor versão. Eu, na minha melhor versão física e mental, eu queria superar aquele desafio. E eu sabia que o uso de anabolizantes seria inevitável se eu quisesse atingir uma carreira nisso. Eu sempre fui extremamente realista. E não vem com esse papo de competir em federação natural ou ser um atleta natural. Agora que tá começando um movimento maior de federações naturais aqui no Brasil. Porém, mesmo assim, tendo uma visão realista de marketing e business, negócios, parte financeira, eu sempre soube que o meio teria que ser pelo fisiculturismo tradicional. Afinal de contas, a gente precisa de recursos financeiros para conseguir manter todos os gastos altos que o atleta tem, com preparações. É o mundo real, pessoal. Afinal, conquistar a chance de competir no Olímpia era um sonho, esse era o único caminho. Eu sempre soube que se o objetivo é ter uma carreira sólida no fisiculturismo, eu tinha que ter um suporte financeiro para isso. E até então, o fisiculturismo tradicional proporcionava isso. Porém, não é fácil. Se até para os atletas profissionais existe uma grande dificuldade, conseguir patrocínios ou um suporte financeiro, realmente outros caminhos não são tão viáveis. Mas isso é papo para outro vídeo, pessoal, porque essa parte financeira gira em torno do atleta saber fazer o seu marketing bem feito em todos os sentidos e trazer retorno para as empresas. Ser um bom atleta no palco não está diretamente ligado com você ter um bom retorno financeiro. Você tem que trabalhar muito bem a sua mídia, as suas redes sociais. Muita coisa depende. A menos que você seja o Ramon. Porém, nem todo mundo é o Ramon. Eu falo isso, pessoal, porque eu trabalhei por muito tempo com vários atletas. Eu gerenciei vários influenciadores, marcas grandes do fisiculturismo. E eu tenho a minha especialidade no marketing digital.
e resultados expressivos. Plaquinha de 500 mil ali. Mas vamos lá, voltando ao tema do vídeo. O meu início com os anabolizantes foi o mais light possível. Era apenas uma dose de testosterona por semana. E em momentos de campeonato, eu usava no máximo um oxandrolona ou Masteron, dose baixa. E fiz isso por mais de um ano e competi 4 vezes. Eu nunca vi finalidade de você usar hormônio se não for pra competir, porque é uma responsabilidade muito grande, você assume realmente esse risco. Eu assumi esse risco. Eu nunca fui abuser, na realidade eu fui o contrário de abuser, sempre dando tempo ao tempo e botando muita fé no treino e na dieta. Era até engraçado, porque se alguém fora do fisiculturismo me pedisse qualquer tipo de conselho sobre hormônios, eu era a primeira pessoa que desmotivava a outra a querer usar qualquer tipo de coisa. Porque como eu falei, eu nunca vi finalidade da pessoa usar qualquer tipo de hormônio se não for para competir. Se a pessoa não for atleta, ainda assim o atleta ele usa assumindo um monte de risco. Foram 2 anos e meio de competições, 6 competições, 3 vitórias na Men's Physique, 1 overall. Eu ganhei até uma moto. No último ano de competição, a única coisa que eu fiz foi dobrar a dose de testosterona, passou para 500mg por semana. Cheguei a usar Primobolan, cheguei a usar Stano, Masteron já usava. Porém, nada fora do comum. Lógico, algumas delas só foram em momentos de pré-contest em curto período. E eu nunca passei mal em qualquer situação dessas. Nunca tive qualquer problema no coração. Eu fazia exames de sangue para ver colesterol, qualquer coisa do tipo, perfil lipídico, hematócrito e todos os principais exames aí de sangue que os fisiculturistas se preocupam, ou que deveriam se preocupar. Eu sempre pedi pro médico que eu tenho contato revisar esses exames. Sempre ali fazendo controle com manipulados ali para cuidar do fígado, para cuidar de possíveis colaterais. Porém, eu nunca tinha feito exames específicos do coração, porque eu nunca tinha tido problema com isso, e eu sempre fiz o controle do colesterol. Isso que é preocupante, porque assim como eu pensava, muitos fisiculturistas pensam também. Acha que apenas o exame de sangue já é o suficiente, e não é. Eu nunca tive problema no coração, meu colesterol nunca acusou nada, e mesmo assim eu tive um problema desses. Grande parte dos atletas acham que o que dá problema no coração são estimulantes, diuréticos. Isso sim, realmente, pode ocasionar problemas graves quando usados da maneira incorreta. E como eu falei, e muitos também têm essa visão que o hormônio só vai prejudicar o coração a longo prazo, mas não é a realidade. Não é bem assim, mas como tudo no fisiculturismo, o que vai depender de você ter problema ou não é a genética. Eu lembro que eu escutei muito isso quando eu comecei no fisiculturismo, né? De vários influencers aí da internet, a galera aí mais inteligente. Genética, na realidade, é o quanto seu organismo aguenta os anabolizantes. Isso é ter genética. Porém, a questão é que a maioria desses problemas no coração são silenciosos. Então, como que você vai descobrir isso? Você vai esperar cair do palco, igual anda acontecendo? Ou talvez ter a segunda chance que eu tive a oportunidade de ter, pra descobrir que você tem esse problema e fazer alguma coisa. Complicado, né? Você vê como é complicado? Mas vamos lá, pessoal, não quero te assustar não, eu só quero te conscientizar, tirar essa mentalidade que você tem, que as coisas só acontecem com os outros e que não vai acontecer com você. Agora imagina, a galera da sua academia que nem atleta adora romantizar um hormônio, adora usar uma ampolinha underground de laboratórios aí duvidosos. Imagina os colaterais que essa pessoa pode ter e não faz nem ideia, e só vai descobrir quando der problema. Você entendeu o problema? Por isso que eu entendo até um certo preconceito que muitos médicos têm. E isso também é um assunto para esse vídeo, que eu sofri muito preconceito. E é importante diferenciar o que é atleta de um marombeiro comum. Atleta é outra coisa. Atleta é outra coisa. E eu fui tratado como se fosse um viciado em qualquer outro tipo de droga. Mas isso eu ainda vou abordar nesse vídeo. E muitos atletas, eles se assustaram com o meu relato, né? Porque eles sabiam que eu não era abuser. Então assim, pô, como assim aconteceu isso com o Otoni, cara? Como assim, entendeu? Se o Otoni não abusa de nada e nunca teve esse tipo de problema. Bom, vamos lá. Eu vou tentar fazer uma explicação mais técnica aqui pra vocês, ao mesmo tempo didática. Baseado em estudos, tá? Em meus exames e o que alguns médicos me explicaram, tá bom? Não foi só um médico só, foi diferentes médicos, cardiologistas me deram esse embasamento. Então vamos lá. É bom a gente começar a explanar, né? Que de fato, os principais problemas que qualquer anabolizante pode causar no coração, lembrando, pessoal, como eu falei, depende muito da genética de cada indivíduo, mas de maneira geral, quando você usa o anabolizante, você já está se colocando nessa zona de risco, tá? Então se você tem tendência a já ter alguma coisa, vai ficar complicado, é perigoso. Beleza, vamos lá. Eu vou explicar os principais colaterais, tá? E depois o meu caso específico. E não esquece de curtir esse vídeo, compartilhar, tá? Eu tô voltando aí pro YouTube, vou trazer mais conteúdos, tenho bastante experiência aí na área, trabalhei no marketing de empresas fitness aí, e sou apaixonado pelo fisiculturismo. Não me arrependo de nada, pessoal. Importante deixar claro isso, eu amo esse esporte, não quero prejudicar, só quero conscientizar. Então se inscreve aí pra me acompanhar e vamos que vamos. Foda ter que relembrar o que eu passei, mas importante.
Vamos lá, eu vou trazer aqui na tela um pouco dos principais colaterais que os anabolizantes podem causar no coração e eu vou trazer o que aconteceu comigo, para vocês entenderem. Primeiro eu vou falar de modo geral o que ele pode causar e o que causou em mim, na realidade, para vocês entenderem certinho. Primeira coisa, hipertrofia do coração, tá? Então, o crescimento anormal do coração. O uso prolongado de anabolizantes pode causar, né, pode levar à hipertrofia ventricular esquerda, que é o aumento da parede vascular do coração. Embora o coração seja um músculo, o crescimento excessivo de suas paredes pode resultar em uma redução da capacidade do coração de bombear sangue da maneira eficiente. Então, pessoal, basicamente o coração ele é um músculo que se ocorre uma hipertrofia dentro das paredes internas dele, ele vai ficar com uma dificuldade maior para conseguir fazer essa ejeção do sangue de modo mais eficiente, tá bom? Por isso que o pessoal enfatiza muito para você fazer cardio, coisa do tipo, porque em tese o cardio ajudaria nessa questão de manter a flexibilidade do coração e tal. Lembrando que eu tô explicando aqui de uma maneira leiga, tá bom? Parte mais técnica eu deixo para os médicos, mas do meu entendimento, a hipertrofia do coração é o crescimento das paredes internas dele, que pode ocasionar uma dificuldade maior dele conseguir bombear o sangue, tá? E por consequência, pressão arterial elevada, né? Então, os anabolizantes podem aumentar significativamente a pressão arterial, colocando mais estresse sobre o coração e vasos sanguíneos, né? E fala que daí já te coloca no risco de ataque cardíaco, AVC, coisas do tipo. É importante dizer que mesmo você estando musculoso, mesmo você tendo uma porcentagem baixa de gordura, você está em sobrepeso. Eu bati 111 quilos na fase de off, fase de bulking. Por que tô nesse peso? Porque eu sou alto, tá? Eu tenho 1,90. Então, é natural já que eu tenho um peso maior. Porém, não é saudável. Mesmo eu tendo mais músculo do que gordura, ainda assim você tá em sobrepeso. Ainda assim você tá forçando o coração. Ainda assim ele vai ter um trabalho maior. Lógico que se fosse uma situação que você estaria obeso de fato, é muito pior, né? O sangue, o coração ele tem muito mais trabalho para bombear sangue em excesso de gordura, né? Ele realmente tem uma carga maior. Sendo músculo, é uma carga menor, porém ainda assim é um sobrepeso, tá bom? Então, em tese, o coração ele já dá uma sobrecarga maior dele. Basicamente aqui ele fala que o usuário de anabolizante ele tem o risco de placas de gordura, acúmulo de placas na artéria, que seria basicamente o aumento do LDL, que é o colesterol ruim, e diminuição da HDL, que é o colesterol bom. Isso favorece a formação de placas nas artérias, tá bom? Pessoal, isso aqui é o infarto mais tradicional, né? Como eu posso dizer, o mais famoso, que é ocasionado por entupimento de artéria. Que daí, se ocorre entupimento de artéria do pescoço, você tem um risco de AVC, que daí zoa o cérebro pra caramba, né? Então, se acontece no coração, é o risco de infarto. E eu vou explicar como foi o meu infarto, porque o meu infarto ele não foi por essa situação aqui, tá bom? Ele foi por uma situação específica, anatômica do meu coração, que o anabolizante ele contribuiu para piorar esse quadro. O uso do anabolizante já vem enfraquecendo algumas paredes do meu coração. Calma que você vai entender. Aqui fala que outro risco que o anabolizante pode causar arritmias cardíacas, né? Pode interferir na função elétrica do coração. Ele também aumenta o risco de AVC. E vamos lá, muito importante. Insuficiência cardíaca. Eu já vou dar uma pista para vocês. O que aconteceu comigo foi um pouco disso aqui, hipertrofia do coração, um pouquinho disso aqui, mas o principal foi isso aqui, tá? Em conjunto com uma sobrecarga de treinos e peso e seja o que for. É uma série de fatores, tá, pessoal? É importante dizer isso. Não estou colocando tudo exatamente na conta do anabolizante, porém, é uma série de fatores. Eu estava com sobrepeso, apesar de eu ter mais músculo do que gordura. Eu estava numa fase de off, eu estava com 108 quilos quase, eu estava fazendo treinos exaustivos, pesados, alto volume, eu estava utilizando muito ele. Eu tenho uma condição cardíaca diferente também, que eu não sabia, que eu fui descobrir agora porque eu nunca tive problema. Então é uma série de fatores, tá bom? Porém, digamos que o anabolizante ele tá ali em cima desses fatores, né, como um dos principais, que contribuiu, tá bom? Que, vamos lá, insuficiência cardíaca. O uso prolongado de anabolizantes pode causar insuficiência cardíaca, uma condição em que o coração não consegue bombear sangue suficiente para atender as necessidades do corpo. Isso pode resultar em fadiga extrema, falta de ar, caso grave pode ser fatal. Mais pra frente você vai entender exatamente o quanto é prejudicial isso e como é exatamente esse problema, por que causa isso, por que eu tive isso. Aqui fala outros colaterais que pode ter infarto do miocárdio, ataque cardíaco, alterações, morte súbita. Beleza, vamos lá. Agora vamos focar o que aconteceu comigo, pra vocês entenderem. Voltando a falar da hipertrofia do coração, ela ocorre porque de fato, imagina, você tá fazendo uma atividade física, você tá levantando uma barra ali no supino, você tá contraindo
o peito, tá contraindo todas as fibras do peitoral. E imagina a força que o coração ele tem que fazer a mais para conseguir fazer o sangue penetrar no momento que você tá fazendo aquela contração forte, naquele momento que você tá treinando perna, que você tá contraindo o músculo. Então assim, o coração de maneira geral, ele acaba ocorrendo uma hipertrofia porque ele acaba tendo que fazer mais força, correto? Porém, é um anabolizante, né? Porém, o uso de anabolizante ele potencializa esse crescimento de maneira anormal e perigosa, tá bom? E aqui fala que a hipertrofia do coração não traz os mesmos benefícios, né, do que você ter uma hipertrofia tradicional, né, que é a hipertrofia muscular. Pode resultar em um coração endurecido. Esse é o problema, onde a flexibilidade e a capacidade do coração se contrair e relaxar adequadamente ficam comprometidas. Isso é problema. Então, vamos lá. Foi identificado uma hipertrofia do meu coração, mas não foi nada, digamos que grave. Isso não foi as principais causas do que aconteceu comigo. Porém, foi identificado, já era esperado pela minha alta demanda, né? Em situações mais graves, né? O coração hipertrofiado pode não conseguir bombear o sangue de maneira eficiente, risco aumentado de arritmia. E isso só vai contribuindo com outras coisas. Agora vamos para a parte principal, que isso aqui é problema. Isso aqui é problema, e você vê que uma coisa está associada à outra, né? Eu separei essa parte aqui que é mais específica, né, do uso dos anabolizantes e o que pode gerar insuficiência cardíaca. Aqui fala sobre a hipertrofia do coração, conforme a gente já falou, e você vê como está associado uma coisa a outra. Aqui fala de pressão arterial elevada, comum entre usuários de anabolizantes. Daí aqui, ó, força o coração a trabalhar mais para bombear sangue contra uma resistência maior, que foi o que eu expliquei. É o músculo ele contraído, o que eventualmente, né, enfraquece o músculo cardíaco. Então o anabolizante ele causa uma sobrecarga no coração. E essa sobrecarga, ela eventualmente pode enfraquecer o músculo cardíaco. Aconteceu comigo uma insuficiência cardíaca na parede que bombeia o sangue, tá? Eu não vou falar o nome técnico aqui porque não vem ao caso, não somos médicos, porém foi exatamente na parede que bombeia o sangue. É uma situação que pode ser reversível, tá? É reversível, a situação que eu tô... Médicos me explicaram que é totalmente reversível, porém, o que eu vou ter que fazer? Remédios. Quase pro resto da vida. E ir monitorando, tá bom? Então é uma série de remédios que eu tomo pro coração pra voltar a fortalecer ele. O que aconteceu comigo foi o menos pior, tá, pessoal? Poderia ter sido muito pior, mas ainda bem que eu descobri esse problema. E o que eu quero enfatizar aqui pra vocês é o seguinte: eu fiz essa explicação principalmente sobre os principais colaterais que o hormônio pode causar no coração, que é hipertrofia e insuficiência cardíaca, tá bom? Mas o que aconteceu comigo? Eu descobri que o formato anatômico do meu coração é diferente. E isso não é algo raro. Isso pode acontecer com qualquer pessoa, pode nascer assim, qualquer pessoa. Mas você fala, Bruno, mas esse formato anatômico do seu coração ser diferente pode causar problema? Em tese não. Tanto que tem pessoas que têm isso e não descobrem pro resto da vida. Em tese não causa problemas. Porém, te deixa mais propício a ter problemas. Não quer dizer que causa necessariamente. Se você se coloca numa zona de risco, pode causar problema. E qual que é a situação? Essa variação anatômica, muitas vezes você pode ter ela e você nem sabe. E às vezes nunca vai saber, porque não vai causar nada. Porém, quando você coloca numa situação de sobrecarga, pode causar. É a ponte miocárdica, é o nome dela, pessoal. Vou até mostrar na tela aqui. Vamos lá, a ponte miocárdica é uma variação anatômica onde uma parte da artéria coronária passa através do músculo cardíaco, em vez de estar localizada na superfície do coração, como normalmente ocorre. Então vamos lá. O que aconteceu comigo? Imagina o coração, vamos lá. Imagina o coração tá aqui. Tem uma artéria, né, na realidade, e normalmente, em pessoas normais, digamos assim, essa artéria ela passa aqui por fora do coração, entendeu? Ela passa por fora. Quem tem essa situação de ponte miocárdica, que eu tenho, que é um formato anatômico do coração diferente, em vez dessa artéria passar aqui por fora, ela passa por dentro do músculo, entendeu? Ela passa por dentro do músculo. Beleza, pegou o ponto aí, né? Sintomas. Na maioria dos casos, essa condição é assintomática. As pessoas nem sabem que tem, nem sente nada, mas pode causar problemas como dor no peito, arritmia ou infarto do miocárdio, especialmente durante esforço físico intenso, que fala que tem o risco cardiovascular. Pessoal, isso aqui exatamente aconteceu comigo. Quando o músculo cardíaco se contrai, ele pode comprimir a artéria, reduzindo temporariamente o fluxo sanguíneo. Isso pode ser perigoso em alguns casos, especialmente se a compressão for significativa. O que aconteceu comigo, pessoal, foi isso aqui. Você entende por que não foi um infarto tradicional? Eu nunca tinha tido isso.
é importante deixar claro. Eu tive dormindo, eu acordei com uma ardência forte no peito, irradiando pro braço esquerdo. Eu já sabia que o sintoma de infarto tem essa característica, me preocupei e fui pro hospital. Eu achei que era uma queimação na garganta. Eu achei que era algo na garganta aqui, né? No tubo aqui, que é bem semelhante, digamos assim. Porém, irradiou um pouquinho pro braço. Então eu entendi que poderia ser um infarto. Foi de fato, minhas troponinas, né? Que são as enzimas aí que detectam que houve uma lesão cardíaca, estavam altas. Então realmente eu tive uma situação cardíaca. Teve uma médica que chamou isso de injúria cardíaca, né? Digamos que foi o que aconteceu comigo foi o menos pior. Poderia ter sido muito pior. Eu não perdi consciência, não afetou o cérebro, não. Graças a Deus, né? Então, eu tive uma segunda chance, tá bom? E por que eu tô falando isso? Foi uma compressão da artéria, realmente, por eu ter esse formato anatômico diferente. E o que proporcionou isso foi exatamente a sobrecarga. O uso de hormônios em conjunto com um monte de coisa. Atividade física intensa, ritmo de vida intensa, alta demanda do coração, sobrepeso. Mesmo sendo músculo. Então, vocês entenderam o que aconteceu? E vocês entenderam que esse formato anatômico não é raro? Ele é mais comum do que vocês pensam? Então, digamos que eu já tinha uma predisposição e não sabia. Isso é o problema, quando você tem a predisposição. Isso também é o problema quando você não tem a predisposição, mas de qualquer modo, o hormônio, ele sempre vai estar enfraquecendo de pouquinho em pouquinho o seu coração. Como combater isso, Bruno? O que você vai ter que fazer agora? Primeiramente, cortar o uso de qualquer tipo de substância, tirar o coração da zona de risco e o uso de remédios, tá, pessoal? Então, tô bem, tô cuidando da minha saúde e eu tô trazendo esse conteúdo pra vocês entenderem. E qual que foi a situação? Depois de ser detectado essa questão de uma hipertrofia do coração, que isso aí pode ser revertido, pode voltar à normalidade. Ocorreu essa situação desse, digamos que infarto, que eu consegui me recuperar rapidamente. Porém, a sequela que eu tive disso é insuficiência cardíaca, né? Que segundo os médicos, ela já vinha acontecendo pelo uso do hormônio. Então daí você pensa, caraca, se a gente for analisar, parece que essa minha condição, ainda bem, né? Mas ter acontecido isso comigo fez eu entender a insuficiência cardíaca que os hormônios estavam causando no meu coração. Você vê que coisa? O formato anatômico do meu coração ocasionou essa questão, que os hormônios contribuíram para isso. E ainda bem que eu fiquei sabendo disso, porque eu não iria saber. Porque já vinha acontecendo uma insuficiência cardíaca por causa dos hormônios, que é o quê? Hormônios enfraquecendo as paredes do coração. E se eu não tivesse problema, eu não iria saber. E cada vez mais ia ficar enfraquecendo, porque eu iria continuar competindo, usando coisa mais forte. E isso que é o problema. Problemas do coração são silenciosos. E geralmente a pessoa, ela vai saber quando dá um mal súbito e não vai nem saber, na realidade, né? Igual o atleta que infelizmente aí faleceu competindo. Então assim, foi problema do coração. Recentemente também teve um jogador aí, caiu em campo. Então, cara, é problema. Eu tive a sorte de ter a segunda chance, cara. Qual que foi o colateral disso? Eu tô em quadro de insuficiência cardíaca, porém não é tão alarmante, não é grave, não é tão preocupante, porém tem que cuidar pra mim não ter problemas quando eu for ficando mais velho. Pra vocês entenderem, tem uma porcentagem pra você avaliar qual o seu grau de insuficiência cardíaca. É natural na vida do ser humano que até o final da vida o coração ele vai enfraquecendo, né? Os batimentos eles vão enfraquecendo e vai agravando esses quadros aí de insuficiência cardíaca. Porém, tem uma porcentagem que é usado pra entender se o seu coração tá bom ou não. E vamos lá, aqui fala, né, sobre a fração de ejeção, que é basicamente, né, a porcentagem de sangue que o ventrículo esquerdo do coração consegue bombear. Essa foi a parede que foi afetada, tá? Que foi enfraquecida no meu coração. Daqui fala, né? Pensa no seu coração como uma bomba de água. Essa porcentagem mostra o quão bem essa bomba de água tá funcionando, entendeu? Se a bomba está funcionando bem, ela consegue bombear a maior parte da água. Se ela não está funcionando bem, menos água sai. Entendeu o que eu tô falando? Então, a fração de ejeção, o normal, pessoas normais é o que, ó, tá entre 55% e 70%. O seu coração está funcionando. Isso significa que o seu coração tá normal. Tá conseguindo bombear a quantidade certa de sangue. Aqui é quando tá levemente reduzida essa capacidade. Se está entre 40% e 55%, significa que o seu coração não está bombeando tão bem quanto deveria. Mas ainda tá gerenciando. Qual que é a minha porcentagem? 49%. Eu estou com 49%. Entendeu? Reduzida, insuficiência cardíaca sistólica, isso aqui é grave. Menor que 40% indica que o seu coração está com dificuldade significativa para bombear o sangue. Isso aqui é grave. Daqui fala, ó, FEV, né, tá superior a 55, seu coração tá funcionando bem. Se tiver abaixo de 40, é preocupante. Eu tô com 49. Então, assim, isso é reversível, tá, pessoal? A gente consegue combater isso tendo vida saudável,
obviamente. Atividade física não é cortado. A gente continua fazendo atividade física, porém de modo normal, ou pessoas normais, sem excesso. E basicamente é vida saudável e tomar os remédios da maneira correta. O objetivo é o quê? Não deixar essa porcentagem cair e aumentar essa porcentagem, tá bom? Então são remédios específicos pro coração, que vai ajudar ele a trabalhar, vai fazer ele trabalhar menos, digamos assim, vai dar mais respiro pra ele, vai dar mais um alívio pra ele, vai tirar essa sobrecarga excessiva dele. Resumidamente, explicando de uma maneira bem resumida, é isso. E por que eu tô fazendo esse vídeo? É importante conscientizar. Se vocês forem ver da história do fisiculturismo, já teve vários óbitos por conta disso, tá? O uso indiscriminado é um problema, porque hoje em dia é muito romantizada a questão dos hormônios. Quando eu digo romantizada, a pessoa ela cria um romance em cima da parada, acha que não vai ter problema, acha que é lindo, acha que as coisas só acontecem com os outros, até acontecer com ela. Aconteceu isso comigo, eu sempre tive muita consciência, sempre fui muito preocupado, cara. Eu acho interessante conscientizar, passar minha experiência pra vocês. O que eu passei no hospital foi complicado. Eu tive a oportunidade de ser atendido por excelentes médicos, porém teve muita gente que teve muito preconceito comigo. Então, pessoas achando que eu usava hormônio por usar, ou às vezes, geralmente os médicos ou enfermeiros que mais tiveram preconceito comigo, geralmente eram os que não conversaram tanto comigo e não teve entendimento. Apenas me julgou, apenas fez comentários do tipo, o que adianta estar shapeado no caixão? Você imagina, você já passando por uma situação dessa, você estando na UTI, você entendendo que o seu sonho de ser um fisiculturista foi encerrado, já começa por aí, foi encerrado. Graças a Deus eu não dependia financeiramente do fisiculturismo, eu já tinha me preparado por meio dos meus negócios e do marketing digital. Por um tempo eu ia parar, inclusive no começo do ano eu tinha parado, mas decidi voltar por outros motivos, mas é complicado, pessoal, porque assim, eu entendo até esse preconceito médico, porque realmente existe um uso descontrolado e a gente tem que, de certa forma, conscientizar as pessoas, mas eu era atleta, cara. Eu sou atleta, cara. Eu não sou um usuário de cocaína. Eu não tô injetando a parada porque eu sou um viciado maluco. Não, eu tenho um objetivo, cara. Quanto tempo de dieta, quantas coisas eu abdiquei, quantos eventos eu deixei de ir, o quanto pessoas ao meu redor tiveram que respeitar minha decisão. É diferente, cara. O quanto isso mudou minha vida, o quanto isso me salvou. Por isso que eu não me arrependo, entendeu? Então é fácil julgar. Eu não usei por usar. Eu não usei pra ter o shape, pra pegar a menininha. Não, maluco. Eu usei por causa disso aqui, cara. Disso aqui, dessa superação, cara. E eu consegui. Eu cumpri meu objetivo. Entendeu o que eu tô falando? Então, cara, é outra coisa, cara. É outra coisa. Eu entendo que tem que ter um respeito. Quando o cara é atleta, tem que ter um respeito. Porque é bonito esse sacrifício, pessoal. Sinceramente, tem gente que aceita, tem gente que não tá nem aí. Problema de cada um, responsabilidade de cada um. Mas é bonito ver essa dedicação, essa determinação que muitas vezes ninguém vai chegar perto de ter. Determinação tão grande que ele aceita arriscar a própria vida pra isso. Por causa daquele objetivo, não é apenas o troféu. É o lifestyle. Você entendeu o que eu tô falando? Então, cara, é importante saber diferenciar. Atleta é uma coisa, marombeiro comum de academia que faz merda é outra, cara. O atleta, ele aceita jogar o jogo. Todo momento que eu tive na UTI, eu tava em paz comigo mesmo. Eu combati o bom combate. Os 25 anos que eu vivi, fiz coisa pra caramba, fui tenente do exército, fui turista, tive meus resultados, os meus negócios, e lógico, eu quero viver muito mais, é só o começo. Então eu agradeci muito a Deus por isso, mas eu tava em paz comigo mesmo, porque eu sei que foi mágico, foi lindo enquanto durou. Eu combati o bom combate. Então assim, eu não me arrependo, cara. O fisiculturismo me proporcionou a cabeça que eu tenho hoje, foi por causa do fisiculturismo. Mas aí você sabe o que é você perceber que o que te elevou, o que te salvou, o que te transformou pode te matar também. Eu tava lidando com isso na minha cabeça, eu tava em paz comigo mesmo. Eu já tinha aceitado. Agora ficar ouvindo a galera com preconceito, querendo dar sermão, querendo falar, querendo pagar de bonzão, não tendo contato comigo, não perguntando, não chegaram a nem perguntar o que eu usava. Alguns sim perguntaram, mas eu digo, quem não perguntou foi a galera mais preconceituosa, porque não quer saber, só quer julgar. Enquanto tá falando do atleta que se ferrou ali, é a mesma pessoa, essa mesma pessoa que tá julgando, é a mesma pessoa que enche eu vou manter o respeito aqui, que enche a goela de álcool, né, de noite, que fuma, que vive brigando com a esposa, com o marido. Não julgue. Cara, não
julgue, pelo amor de Deus. Importante conscientizar. E eu quero deixar um último recado aí pros atletas. Eu não quero desmotivar vocês de forma alguma, eu não quero prejudicar de forma alguma a imagem do fisiculturismo. Foi algo que mudou minha vida, foi algo que valeu a pena pra mim, foi algo que eu não me arrependo. Porém, eu acho interessante deixar ciente vocês dessa situação, porque isso previne fatos trágicos com outros atletas, tá, pessoal? Porque basicamente não fujam dos problemas. O atleta pode ter a mania de querer fugir do exame, tem aquele famoso bordão de só sabe que tem um problema depois que faz o exame, mas não é bem assim. É muito mais inteligente você entender o problema e muitas vezes você pode tratar ele e continuar no fisiculturismo, se for possível. Porém, eu entendo a mentalidade de vocês, eu entendo que muitas vezes a gente só quer meter o louco e fazer acontecer, custe o que custar. Porém, é importante cuidar da saúde, principalmente para você não ir embora cedo, pô. Porque de fato, uma coisa é certa, a gente sabe do nosso fim. Ou deveria saber, né? Porque tem muitos que acham que a gente é imortal, né? Tem muitas pessoas que se acham imortais, esquecem que a vida não é eterna. Então, basicamente, o que adianta você viver uma vida na corrida dos ratos, uma vida na qual você não corre atrás dos seus sonhos? O que adianta viver uma vida assim? Então tem riscos que valem a pena. Pode não valer a pena pra mim, mas pra você pode valer a pena, porque é um sonho seu, porque você vai sentir que valeu a pena viver sua vida. Então, cada um com seus objetivos. Eu não tô aqui apoiando ou discriminando os anabolizantes de forma alguma. Eu aceitei jogar esse jogo, não me arrependo, estou arcando com as consequências, mas eu quero também ajudar outras pessoas com isso. E eu desejo do fundo do coração que você consiga conquistar os seus objetivos. Tá bom, pessoal? O meu agradecimento.